Eu preciso te avisar que tudo que eu vou falar aqui não será fácil de absorver, mas é uma verdade que não pode ser mais escondida. Mas eu estou aqui para te ajudar a enxergar essa verdade. Uma verdade sobre o seu dinheiro e sobre o seu futuro. Você já deve ter ouvido em algum momento como investidor que eles iam cuidar bem do seu dinheiro. Mas a verdade é que os interesses deles não estão alinhados com o seu. Deve ter ouvido também que eles iriam acompanhar você em cada passo da sua jornada. Mas quando você mais precisou, eles não estavam lá. Eles disseram que ia ser sem custo, mas a verdade é que não existe nada sem custo. Existem custos que você nem sabe que está pagando e existem interesses que estão sendo pagos com o seu dinheiro. Os custos invisíveis estão em cada decisão que você não tomou, mas eles tomaram por você. Estão naquelas taxas que pareciam inofensivas. Isso acontece porque nos últimos anos o mercado foi moldado através de um emaranhado de interesses, de topo ao fundo. E sabe qual que é o último interesse a ser atendido? O seu. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: você quer continuar refém desse modelo antigo ou tentar algo novo, alinhado e comprometido com os seus propósitos? O dinheiro é seu. Se você não mudar, nada muda. Em 2025, um novo capítulo está sendo escrito. Um capítulo onde você é o protagonista, não é mais um espectador. E para te mostrar que a Suno está comprometida em te ajudar nessa mudança, vim fazer um anúncio que vai dar início a essa nova era. Seja bem-vindo ao melhor evento de investimentos da América Latina, o Suno Invest 2025. Em 2 dias intensos, você vai transformar seus investimentos junto com as maiores mentes do mercado financeiro. Se você quer se tornar protagonista e transformar o seu patrimônio em um legado duradouro, eu te vejo lá no Suno Invest. Muito obrigado, pessoal. Para dar continuidade aqui no nosso evento, eu acho que tem um assunto que é bem ligado com o que o João trouxe, que é sobre erros e oportunidades, como transformar os erros em oportunidades. Quem aqui já cometeu algum erro investindo? Né? Difícil. Então, para mim, essa é a palestra mais legal, porque é bom falar de cagada, né? Eu adoro. E para se juntar a mim nesse palco, eu vou chamar ninguém menos do que o fundador da Suno, Thiago Reis, e o professor Baroni, nosso queridíssimo especialista de fundos imobiliários. Por favor, subam ao palco. Por favor, vocês conseguirem disponibilizar aqui a apresentação para a gente? Perfeito, vamos lá. Então, quem nunca cometeu erros nos investimentos, né? Eu acho que fiquei até surpreso que algumas pessoas não levantaram a mão, né? Foi a maioria que levantou, mas fiquei surpreso que algumas não levantaram a mão. E acho que é muito comum, né? Porque a grande maioria dos investidores, eles não só não batem o mercado, como eles cometem erros quase que recorrentes. Isso acontece principalmente porque investir é quase que contraintuitivo para o ser humano, né? O ser humano, em termos de evolução biológica quase, ele sempre foi criado para ter uma mentalidade curto-prazista e nunca uma mentalidade de longo prazo. E quando você vê os incentivos, não só na indústria do mercado profissional, mas os incentivos em investir, você tem coisas que são contraintuitivas. Então, esse slide é legal porque ele mostra aí que 97% dos investidores profissionais performaram abaixo da média de mercado. E é curioso porque é uma das únicas profissões, digamos assim, que um leigo pode ter vantagem em relação a um profissional. Pensa se você tivesse aí um tumor no cérebro e você vai fazer uma cirurgia. Você não vai pegar um leigo e falar assim, pô, espera aqui minha cabeça. Né? Você muito provavelmente vai tentar buscar o médico mais qualificado do mercado. E no mercado de investimentos não necessariamente isso é uma verdade. Né? Tem muitos dos profissionais que perdem para um leigo, que assume que é leigo e basicamente compra um índice de mercado. Isso acontece por um fator que o Carl Richards chamou de behavior gap. E acho que é um tema interessante, o Thiago gosta bastante desse tema. E ele fala o seguinte, que um investidor ele pode ter mais do que a média e um investidor vai ter menos que a média por consequência. E esse fator é comportamental. Thiagão, você conseguir elaborar um pouquinho mais e explicar para o pessoal o que é esse behavior gap? Legal, tem um livro chamado Behavior Gap, que é muito bom, recomendo a todos. E, basicamente, no livro,
é mostrado que o retorno médio das ações nos Estados Unidos é mais ou menos uns 10% ao ano em dólar. Mas o retorno médio do investidor era bem menos. Eu não me lembro exatamente o número, mas algo como 6%, 7%. Então, como se o retorno médio das ações era 10%, como os investidores médios nos Estados Unidos, as pessoas físicas, tinham um retorno inferior à média, né? Ao que isso poderia ser atribuído? E o que ele viu é que essas pessoas cometiam erros de comportamento, behavior em inglês, né? E esse gap, né, essa diferença entre a média e o retorno das pessoas era explicado por esses comportamentos equivocados, que a gente vai falar alguns deles aqui, né? E daí vem o nome, né? Behavior Gap. Eu gosto sempre de usar o exemplo do próprio Warren Buffett, né? Warren Buffett tem 100 bilhões de dólares, algo assim. E se ele tivesse aplicado em SP500, ou seja, na média, ele teria por volta de 1 bilhão de dólares. E como ele não aplicou, ele aplicou bem, etc., ele conseguiu 99 bilhões de dólares aí a mais. Eu estou fazendo contas por cima. O Warren Buffett, ele não criou o iPhone, ele não criou a Coca-Cola, ele é um investidor que comprou em momentos de estresse algumas ações e vendeu depois, né? Ele também vende, é importante lembrar, é raras as ações que ele segura para sempre, ele compra e vende ações, apesar de ficar anos com as ações, mas ele compra e vende. E então, a minha leitura é a seguinte, de onde que veio esses 99 bilhões dele, né? O behavior gap é o contrário, né? Vem de pessoas que perderam para ele 99 bilhões. Porque se a média é 10% ao ano, e ele teve 20% ao ano, significa que, na média, quem foi a contraparte dele fez mais ou menos zero. Né? Você entregou ações para o Warren Buffett, quem vende ações para o Warren Buffett geralmente faz um mau negócio. Se ele fez um bom negócio, como é muito difícil explicar como ter um retorno, não dá para todo mundo ter um retorno acima da média. Se ele tem um retorno acima da média, alguém tem que ter um retorno abaixo da média. E eu acredito que não teve um investidor que perdeu 99 bilhões. Né? Foram vários pequenos investidores que deixaram dinheiro. Eu fiz umas contas assim, eu acho que deve ter sido uns 100 milhões de americanos deixando uns $1.000 aí, 10 mil dólares, acho que é mais ou menos essa conta, 10 mil dólares. Então, se você é contraparte do Warren Buffett, na média você perdeu dinheiro. Né? Então, foram muitas pessoas que perderam cada um pouquinho para o Warren Buffett. Né? Então, esse behavior gap, na verdade, foi parar na mão de outra pessoa. Né? Então, o que eu acredito que essas pessoas fizeram de erro? São muitas pessoas que cometeram vários pequenos erros e que acabaram deixando dinheiro na mão da contraparte para quem ela vendeu. Né? Se alguém está vendendo, alguém está comprando. Se as pessoas físicas, na média, tiveram retorno abaixo da média, quem que teve o retorno acima da média? Quem comprou delas? Né? Um desses compradores é um investidor institucional, que é o Warren Buffett. Então, eu costumo brincar, né, que o mercado de capitais ele é concentrador de renda, não é porque ele é do mal, é porque a maior parte das pessoas cometem erros e deixam dinheiro na mão de poucos, né, que são poucos que cometem muito poucos erros. Não que o Warren Buffett não erre, mas ele erra muito menos do que o investidor médio. E aqui a gente vai mostrar alguns erros que nós vemos que os investidores, na média, cometem. Né? Vamos lá. Eu acho que o primeiro erro que a gente vai falar, primeiro, quem aqui já cometeu esse erro? Timing de mercado. Tentar esperar descer para comprar mais barato, ou quando sobe você fala que está caro e quer que desça. Quando está caindo, você quer que desça mais, né? E você nunca compra. Então, isso é muito comum, acho que para ações, para fundos imobiliários. Minha mãe, recentemente, agora ela está sendo mentorada aqui pelo Baroni, e recentemente ela falou, nossa, mas está subindo, né? Agora será que eu espero cair? Aí quando está descendo, será que vai cair mais? Eu espero cair mais. E sempre fica tentando acertar o fundo e nunca acerta. Né? A única certeza que você tem fazendo isso é que você vai perder dinheiro. Né? E tem um estudo muito interessante do Charles Schwab, e eu achei bem curioso, que eles analisaram basicamente 5 perfis de investidor. Né? Um perfil que tinha uma bola de cristal e ele sempre conseguia comprar no fundo. Né? Um perfil que sempre no primeiro dia útil do ano ele comprava.
um perfil que ele comprava todo mês, um perfil que era o mais azarado do mundo, né, que ele só comprava quando estava muito caro, e um outro lá que comprava aleatoriamente. E o que eles entenderam é que, tirando se você tiver uma bola de cristal, obviamente você vai saber o ponto de compra, e aí você vai acertar, qualquer outro perfil perde para quem está sempre investido. Né? Então, a pessoa que investe sempre no primeiro dia do ano, no caso, é quando você tem dinheiro disponível, é a pessoa que melhor performa, porque você não está tentando acertar o timing de mercado. Isso se deve principalmente ao fato de que o retorno está concentrado em alguns poucos dias. Né? Boa parte do tempo o mercado está andando de lado. Está subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, mas ele está basicamente andando de lado. Em alguns poucos dias, ele dá um retorno. Então, a gente vê recentemente a indústria de fundo imobiliário, por exemplo, teve um retorno significativo. Né? Isso se deve a juros, se deve a vários fatores, mas mostra para a gente que está posicionado sempre é a melhor forma de investir, né? Pensando, obviamente, numa lógica de longo prazo. Às vezes eu me questiono, né? O investidor de fundo imobiliário, ele sempre está achando que está caro, ou ele sempre está achando que está barato. Há 3 meses atrás, estava todo mundo achando que estava muito barato. Agora já está todo mundo achando que está muito caro. Então, eu não sei o que ele faz, eu não sei de onde vem 50 mil investidores novos todo mês, né? Porque, assim, a leitura que eu tenho é que, voltando até, foi na pauta do João Arthur, quando ele fala de estratégia e tática de investimentos. E quando você tenta fazer timing de mercado, significa dizer que você não tem uma estratégia, tampouco uma tática e muito menos uma filosofia de investimentos. Fiquem com isso. A partir do momento que você começa a ficar se questionando demais com relação se é o melhor momento para fazer alguma coisa ou outra, você está se perdendo na estratégia, na tática ou na filosofia de investimentos. Se você estiver perdido na filosofia de investimentos, é o mais grave. Se você estiver se perdendo na estratégia de investimentos, talvez está faltando um pouco você reestudar o seu perfil. E se você estiver perdendo na tática, não tem problema não, que 99% vai perder na tática mesmo. Então, não se preocupe. Se até os profissionais perdem, então, nós também. Então foca na filosofia ou na tese de investimentos, foque na estratégia de investimentos. Me parece a alternativa mais viável para a grande maioria das pessoas. Eu vou falar os erros que eu cometo e os erros que eu não cometo. Esses é um dos erros que eu não me lembro de ter cometido. Por quê? Porque eu tenho uma estratégia de ter 100% em renda variável, né? Então, eu estou sempre alocado. Alguém pode me criticar por isso, realmente eu sou um pouco mais agressivo, alguns podem falar um pouco mais louco, mas eu sou consistentemente louco. Né? Eu não fico mais louco ou menos louco ao longo do tempo. Eu sou 100% renda variável e eu acho que isso me protegeu de cometer esse erro. Porque, de certa forma, voltando na apresentação do João Arthur, podemos dizer se a minha alocação é correta ou não, mas ela é consistente com o portfólio ao longo do tempo. É 100% renda variável, na alta, na baixa, na alegria, na tristeza. Né? Óbvio, quando a bolsa cai, eu caio também. No Covid, meu patrimônio caiu ali 45%. Depois recuperou. Na crise de 2008 foi a mesma coisa, depois recuperou. Mas essa disciplina de seguir uma alocação e respeitá-la ao longo do tempo, eu acho que é o que protege, ou pelo menos foi o que me protegeu. Né? Eu sei que, na baixa, muitas pessoas falam, putz, eu perdi 50%, não vou alocar. Não, eu continuava alocando. Quando o mercado estava esticado, geralmente, daí eu faço um pouquinho diferente, eu diversifico em geografias diferentes, em segmentos aí você está indo para o diferentes. tático um pouquinho, não tem problema, está tudo certo. Exatamente, mas sempre respeitando a minha Então, a sua estratégia. filosofia está bem definida, ponto. A sua estratégia está claríssima, ponto. O que você faz é, em momentos específicos, você calibra a tática. Porque se você quiser ser tático o tempo todo, lá vou eu voltar para o futebol de novo. Não tem como ser campeão. Você tem que ter a base formada e, em momentos específicos, você ajusta a tática. Mas se você não tiver o conjunto formado antes de ir para a Copa, você não vai. Então, o seu raciocínio está perfeito. E o raciocínio dele não vai funcionar para nenhum de vocês. Uma coisa eu tenho certeza. Se nós temos aqui 150 pessoas e tem 2, 3 irmãos gêmeos aí, vão ser 150 estratégias e táticas e filosofias de investimento. O que você tem é... Como é que seria essa palavra, hein? Me ajudem aí. Seria uma
uma assimilação maior, uma proximidade maior, alguma coisa assim. Você pode ficar mais aproximado do meu perfil, que é ter uma base fundos imobiliários e ter ali alguma coisa, 10, 15, 20% renda fixa como um grande bloco de reserva para diminuir um pouco a volatilidade e ter essa posição. Você pode ter esse perfil do Thiago, que tem essa característica de espalhar mais os recursos mundo afora, ser mais nômade financeiro e está sempre posicionado. Você pode ter um perfil do Montezuma, que é ser mais sniper. Ele está sempre posicionado, só que ele está com tiros mais específicos. Se nós três nos respeitarmos dentro das nossas próprias decisões, está tudo certo. Agora, eu tenho certeza que não tem nenhum de vocês que vai ser igual a gente em nenhuma situação. O que você pode se identificar mais com alguma das nossas três, dentre várias possibilidades. Se eu trouxer o Alberto aqui, ele vai trazer, talvez, ele esbarra um pouquinho mais no que é o Montezuma, mas talvez com uma outra perspectiva também. Então, esse é o ponto, é tirar de vocês essa responsabilidade de... Você tem que definir isso claramente, para que depois que você definir, as pessoas até conseguirem te ajudar melhor. Porque se eu sou médico e você não define claramente para mim o que você está sentindo e as condições, é até difícil ir te ajudando. A partir do momento que você reconhece o que você realmente está sentindo quando come isso, quando toma aquilo, quando reage a essa ou a outra medicação, vai ficando mais fácil de um profissional ajudar. Então, esse é o ponto que a gente tem com vocês, às vezes, né? Da identidade, por exemplo, do fundo imobiliário. Se você não entendeu exatamente como é que a coisa funciona, é difícil te avançar numa ideia, né, de uma tese de investimentos, porque você ainda não está comprado na tese. E aí não vai funcionar para você. Foi o Alberto que falou de IRSA, que tal, né, tudo. Então, ele falou isso, ele já havia falado disso lá atrás, na época do Covid, não foi, Montezuma? Foi 2020. Exatamente. Eu poderia ter comprado a tese, certo? Mas por que eu não comprei a tese? Porque foge da minha filosofia de investimentos, dessa exteriorização de capital, dentro da minha estratégia não cabe, não acomoda, e do ponto de vista tático, se eles conversassem comigo demais, me convencesse demais, aí eu ia colocar 1% do meu patrimônio, aí tudo deu certo, eu ia ganhar de 1 para 1,5%. Percebe como é que não funciona? Quando você começa a ir contra essa sua tese, filosofia e tática de investimento, os erros se maximizam. Sim. E, curiosamente, por mais que a gente siga estratégias diferentes, a filosofia é parecida, né? É sempre comprar ativos por menos do que eles valem. O Vinícius e o Gustavo apresentaram aqui o portfólio. Nas estratégias, certamente, a gente estaria mais para o lado de lá, né? Mais para a renda variável, fundos imobiliários e ações. E eu ainda seria o perfil 9 ali, que é o perfil 100% ações, né? Eu sou 100% ações, Thiago acho que tem fundos imobiliários e ações, e o Baroni está mais para fundos imobiliários. E ainda assim seguindo uma estratégia muito parecida, uma filosofia muito parecida, apesar de uma estratégia um pouco diferente. E aí, já que o Thiago falou aqui que ele vai abrir os erros dele, eu também vou abrir. Infelizmente isso aqui vai ficar gravado, né? Mas eu vou abrir o meu passado obscuro, que eu já fiz erros de timing de mercado, que lá atrás, quando eu comecei no mercado financeiro, na verdade, eu comecei operando derivativos, fazendo day trade, né? Que tristeza, só perdi dinheiro. E aí eu fui para o caminho da luz, descobri o Value Investing, e desde então posso falar com segurança que eu nunca mais fiz e nunca mais farei timing de mercado, né? Mas foi um erro que eu cometi no passado e assumo, uma coisa que eu aprendi é assumir os erros e assumir a responsabilidade disso, né? E esse foi um dos que, infelizmente, eu cometi, mas foi bom porque eu cometi muito novo e consegui aprender a nunca mais fazer, né? Difícil quando você começa a fazer isso depois de velho e acaba perdendo muito dinheiro. Eu não tinha muito dinheiro na época, então também não ganhei, mas também perdi pouco, né? Mas esse foi o primeiro erro e acho que muitos de vocês já devem ter cometido alguma vez. No mínimo, aquela sensação de querer esperar cair mais ou subir um pouco mais do que o seu preço médio e você está esperando voltar para o seu preço médio para não subir o preço médio, certamente muitos de vocês já fizeram isso, mesmo que não chamem aí de timing de mercado, esse é um dos erros mais comuns. Próximo erro eu acho muito interessante também, e acho que boa parte das pessoas já fez de alguma forma, que é reagir de forma exagerada a uma notícia ou a uma evidência, né? Notícias, muitas vezes, elas vêm de eventos que podem ou não afetar o valor intrínseco de uma empresa, né? Elas podem ou não afetar a geração de caixa. Mas muitas vezes, mesmo que elas afetem,
o efeito daquela notícia, o efeito daquele evento no preço do ativo é muito maior do que, de fato, no valor. Né? Quando você pensa numa empresa, se ela passar os próximos 2 trimestres com resultado zerado, isso vai afetar o valor da empresa, provavelmente algo em torno de 5%. Né? Agora, imagina que sai uma notícia de um impeachment, ou como está aí na tela, sai a notícia da greve dos caminhoneiros, que não vai zerar o lucro da empresa no próximo trimestre, quanto mais nos 2 próximos trimestres, e a cotação da empresa, que não tem nada a ver com o business de logística, por exemplo, cai 25%, como foi o caso aí da Itaúsa durante esse período. É um evento que o mercado acaba precificando de forma exagerada e muitas vezes isso traz oportunidades. Só que acho que também pela natureza do ser humano, que a gente falou, tem essa questão da biologia de uma visão de curto prazo, e tem uma outra questão da biologia, que o ser humano é um ser social. Né? Então, a gente gosta de fazer parte, a gente gosta de estar no grupo. Então, quando o teu vizinho está vendendo, quando o outro está vendendo, o outro está vendendo, o outro está vendendo, e só você está ali vendo cair, dia após dia, dói, né? Machuca. Do mesmo jeito, quando está subindo, o teu vizinho está ganhando dinheiro, o outro está ganhando dinheiro, o outro está ganhando dinheiro, e você não está ganhando dinheiro, também machuca. Então, você não gosta de ficar de fora, isso chama fear of missing out, né? O medo de ficar de fora. E muitas vezes as pessoas, por causa de um evento desse, por medo de ficar de fora, seja da perda ou seja do ganho, acabam reagindo de forma exagerada a notícias. Assim como teve greve dos caminhoneiros, teve pandemia, teve, enfim, inúmeros casos. Né? A bolha da .com talvez tenha sido um dos casos mais memoráveis de uma situação parecida, que era isso, todo mundo estava ganhando dinheiro com a internet, você botava .com no teu nome da empresa, tua empresa multiplicava por 5, por 10, a mesma empresa, não fazia nada diferente. E muita gente, no medo de ficar de fora, acabou comprando ativos a preços exorbitantes e acabou perdendo muito dinheiro. Né? Então, esse é um dos erros também bastante comuns e que muita gente comete. Né? Esse erro ele é difícil de ser eliminado na sua plenitude. Né? Esse erro, por mais que a gente se esforce, continua até hoje cometendo em menor grau, mas continua. Vou dar exemplos recentes. Né? Quando deu aquelas 2 tragédias na Vale, né, se não me engano, uma em 2015 e outra em 2019, nas 2 vezes, apesar da tragédia, não é porque aconteceu aquilo que a empresa deveria valer zero, deveria ter algum valor. Né? E nas 2 vezes a gente poderia ter sido um pouco mais agressivo, ter sido um pouco mais corajoso até, e saber que a empresa, em algum momento, teria condições de resolver, tanto para que aquilo não acontecesse mais no futuro, como não tem acontecido, como também para, vamos dizer assim, pagar as despesas consequentes dos problemas que ela teve. A gente sabe que dinheiro não substitui tudo, mas no final do dia vai ter que ser ressarcido na forma de dinheiro, muito das vítimas que foram afetadas ali. Né? E naquele momento a gente não comprou, poderíamos ter tido um pouquinho mais de coragem de ter recomendado. Então, esse tipo de coisa acontece todo dia, por mais que a gente, historicamente, acho que fez um bom trabalho em desviar dessas notícias que impactam o dia a dia. Né? A mais recente, eu acho que a gente teve uma coragem muito grande em ser um dos únicos que recomendava estatais. Né? É muito difícil eliminar esse erro na plenitude. Tem notícias que naquele momento é difícil de você precificar tudo que pode ter ali. Né? Então, sei lá, quando sai um negócio da Americanas, ali, ninguém sabia o tamanho do negócio, talvez ninguém saiba até hoje. Né? A gente ficou meio parado, não tinha recomendação de Americanas, não pretendemos ter também, mas às vezes você não tem todas as informações que você gostaria e às vezes por conta disso a gente prefere até ficar de fora, mas esse é um erro que é difícil de você eliminar, acho que nenhum investidor consegue eliminar todo, alguns conseguem eliminar mais, mas não todos, então esse é um erro que a gente continua cometendo, acho que menos que a média, acho que isso que importa, né? Errar menos que a média, mas é difícil de eliminar na sua plenitude. Acho que mesmo os melhores investidores do mundo continuam cometendo esse erro, infelizmente. Só para completar bem rapidinho, para fundo imobiliário isso ainda é um pouco mais potencializado, né? Porque os fatos relevantes dentro das empresas, elas têm uma dissipação natural, né? Agora, em fundo imobiliário, ele é muito recorrente. Então, eu acho que com os fundos ficando maiores, isso tende a ter menos impacto, mas a entrada, a saída de locatário, a compra, a venda de um imóvel,
né? Enfim, isso é mais ativo dentro do mercado de fundos imobiliários, né? Então, é algo, como o Thiago está falando, é uma coisa que você vai ter que conviver, porque é algo que está implícito, inerente ao dia a dia, né? Sobretudo pela quantidade de variáveis que impactam os negócios no dia a dia de todo mundo, né? Eu diria que os fundos imobiliários, ele é mais fácil de você metrificar o impacto. Isso. Tipo, putz, sai um inquilino, você sabe que vai ser mais ou menos aquilo, né? Putz, teve um default, você sabe mais ou menos qual que é a inadimplência ali, o tamanho do negócio. Numa empresa, os fatos relevantes, muitas vezes, ele estoura uma barragem, buf. Ninguém sabe se vai ser 1 bilhão, 10 bilhões, 30 bilhões. Né? A Apple lançou essa semana, semana passada, um novo device. Qual que vai ser o tamanho desse mercado? Né? É mais difícil de você metrificar. E eu diria que, então, fundos imobiliários é mais fácil de você metrificar o impacto. E eu diria que, como um mercado que tem muita pessoa física, que às vezes não tem o grau de profundidade de análise, eu diria que não precificam tão bem também. Então, às vezes tem um default de 1% e o fundo abre caindo 5%. Você já deve ter visto isso. Eu acho que cria-se oportunidades muito grandes no pânico em fundos imobiliários. Né? Então, é um segmento que o pessoal comete muito esse erro, né, de precificar de maneira exagerada más notícias, e que isso pode até abrir oportunidades. Eu me lembro que tinha um fundo, FEX, você lembra desse? Que anunciou um default lá atrás. Nem sei se esse fundo existe mais, nem existe mais, né? Não, é que na verdade ele juntou com o outro, o BTCR virou BTCI. E ele anunciou um default e caiu muito mais do que aquele default. Né? Pô, a gente achou até que podia ser uma oportunidade, porque, pô, tá ruim. Tá ruim, mas está bem melhor do que o pessoal está precificando aqui. Então, fundos imobiliários, às vezes, as reações exageradas abrem até oportunidade de maneira mais clara. E até para notícias que são estruturais da indústria, né? A gente viu o ruído que a possibilidade de tributação causou, e isso abre, às vezes, espaço e oportunidades para fazer investimentos. Pode falar. Não, isso às vezes abre oportunidades justamente porque não necessariamente as pessoas sabem precificar de uma forma correta. O único ponto sensível que você tocou aí em tudo é que a tributação, acho que é a única informação em fundos imobiliários que eu não consigo desmencionar o alcance, porque você pode colocar em xeque a continuidade da indústria, né? Em todos os aspectos. E só para, já que você abriu esse parênteses, embora eu não acredite nisso mais, eu já estive bem mais preocupado com esse tema, e desde o FIAGRO de 2021 eu me sinto bem mais confortável com relação a isso, mas eu já chamava isso, vocês já me viram chamar isso de fantasma algumas vezes, né? Eu acho que hoje é algo que está bem digerido por 2 blocos de governos distintos, por 2 congressos distintos, por 2 presidentes ministros de economia distintos, por 2 líderes de reformas. Então, não estou querendo dizer que não vai acontecer, porque a gente não tem condição de avaliar isso. Mas eu me sinto bem mais protegido do ponto de vista do FIAGRO e também do entendimento do produto, que foi muito importante naquela época, que muitos não entendiam claramente o produto. Mas, Montezuma, Thiago e todo mundo que nos acompanha aí, o grande problema que eu vejo da tributação, que aí é o impacto que o Thiago está falando, metrificar se torna difícil. Porque se você tem... só para não entrar muito nesse assunto, mas só para deixar uma pergunta no ar, né? Se você tem um fundo imobiliário hoje, vamos falar de tijolo para ficar mais fácil, valeria para o papel também, mas se você tem um fundo de tijolo hoje que está com 10%, 15% de desconto patrimonial, e você parte da premissa que aquele valor patrimonial faz algum sentido mesmo, pode estar um pouquinho para mais, para menos, mas ele tem sentido. Ele já está negociando com 10%, 15% de desconto patrimonial. Se porventura vem uma questão de tributação e que você joga para baixo pela força do mercado mais 15%, 20%, e você passa a ter um deslocamento estrutural de 30%, 40% no patrimonial, em algum momento os cotistas vão virar para o gestor e falar assim, vamos devolver meu dinheiro, amigo, porque não dá, né? Porque você não vai fazer mais emissão abaixo do patrimonial, porque senão é aí que piora de vez mesmo. O que é ruim fica pior. Então, você coloca em xeque a continuidade dela. Então, aí o que o Thiago falou faz sentido. Por outro lado, seria
talvez, um movimento histórico de troca de mão de pessoa física para institucional. Porque o institucional tomaria todo o mercado. O Warren Buffett vinha para o Brasil, comprava todos os fundos imobiliários, fazia uma OPA geral e liquidava devagarzinho depois na economia real. Então, olha onde eu fui parar, hein? Então, esse é o único assunto, Monte, que não dá para a gente falar. Tributação em fundo imobiliário é o único tema em que as consequências deles são muito difíceis de serem alcançadas. Aquela história, não, caiu 15, tudo em vida que segue, é a única certeza que eu tenho que não é. Muitas às vezes defendem essa tese. Não, caiu 15, 20, o mercado se ajusta e a vida que segue. Em fundo imobiliário isso não vale, não funciona. Porque se eu tenho estruturalmente um fundo de recebível negociando eternamente com 20% de desconto, é muito mais fácil você virar para o gestor e falar, vende o patrimonial e me devolve o dinheiro. Acabou a brincadeira para todo mundo. Não existe mais mercado. Aí entra que lado que você quer estar. Você vai ter que ter a paciência de esperar. O que eu acho que poderia acontecer é ter uma explosão de liquidez e depois uma ausência de liquidez. Seria sabe aquela sensação depois que o mercado iria travar, ele ia entrar num deadlock, assim, porque aí ele ia cair e todo mundo que não queria ficar mais vai embora, aí num dado momento você está com aquelas cotas na mão e fala, bom, agora como é que a gente vai se organizar para pegar esse patrimonial de volta? Porque é só você entrar no boletim da B3, aquelas barrinhas azuis claras e escuras. Se ela já tem estruturalmente um desconto que já incomoda, a azul clara ia ficar gigante, a azulzinha escura aqui no meio, você ia ter um mercado de 300 bi, valendo 300 bi, negociando a 150 bi. E a 150 bi ia ficar no gasoso, ia ficar tá? Então, assim, foi bom ter falado só para mostrar que tem assuntos e tem assuntos. Em fundo imobiliário, a gente tem que tratar caso a caso. O fato relevante, na minha visão, é algo que gira muito no dia a dia do investidor, e é difícil você ir se acomodando no meio de tudo isso, mas assuntos mais complexos como esse de tributação, ele é espinhoso, ele não é tão simples quanto parece, não. Eu acho que é exatamente por isso que esse deve ser o erro mais comum, né? Que existem notícias que são muito fáceis até de você metrificar o impacto. E existem notícias que são extremamente complexas. Assim, no começo da pandemia, a bolsa caiu 40%. Existem business que vão ser altamente impactados se você está numa cadeia de restaurantes, por exemplo, né? Teus restaurantes, nenhum restaurante, acho que na história, que não tivesse passado por uma pandemia, operava com mais de 60, 90 dias de caixa. Né? Não fazia sentido, em termos de estrutura de capital, você ter 90 dias de caixa para operar. A partir do momento que vem uma pandemia, se você está exposto a esse tipo de setor, você tem um impacto muito relevante. Agora, para uma empresa de energia, qual foi o impacto da pandemia? Talvez não tenha sido tão relevante. Óbvio que teve um impacto, mas não necessariamente foi um impacto parecido com o impacto numa cadeia de restaurantes. Então, tem notícias que são muito fáceis de você entender, um impeachment do presidente, um Joesley Day, uma greve dos caminhoneiros, que mesmo que ficasse parada, o setor bancário, por exemplo, financeiro, ou o setor de energia não ia ser altamente impactado. E tem notícias muito mais difíceis, como uma pandemia ou como uma tributação em fundos imobiliários. E por isso que acho que esse dos erros, de todos que a gente vai falar, talvez seja o que mais pessoas cometem. Isso associado a esses vieses humanos, de medo de ficar de fora, de visão de curto prazo, quando começa a pandemia, você não tem a menor ideia da magnitude que isso vai acontecer. Mesmo uma greve dos caminhoneiros, às vezes, a pessoa começa a greve e fala, putz, se isso aqui durar um mês, pode quebrar um negócio, a depender do negócio, né? Então, muitas vezes, a reação exagerada acaba vindo disso. É um erro que, certamente, acho que todos nós já cometeram em alguma instância, até porque você não tem nem como saber, né? Porque só o futuro dirá o impacto de cada um desses eventos, e é muito difícil. Fazendo essa separação, né? Que existem pontos muito mais fáceis, como um fato relevante, a depender do fato relevante, como o Thiago falou, Americanas, queda de barragem, não necessariamente vai ser tão simples, mas muitos fatos relevantes, por exemplo, um default numa carteira de 1%, você consegue entender o impacto que isso vai ter na tua rentabilidade. O próximo erro é um erro também muito cometido, principalmente pelas pessoas que não fazem análise, né? As pessoas que compram ativos porque elas gostam do ativo. Eu já ouvi muito disso também. A pessoa virou para mim e falou assim, eu comprei Coca-Cola. Por quê? Porque eu tomo Coca-Cola. Eu gosto de Coca-Cola. Acho uma boa empresa, né? E não necessariamente boas empresas são bons investimentos. Tem uma palestra que eu gosto muito do Monish Pabrai, que é um investidor indiano, que ele faz exatamente essa diferenciação.
né? E por isso que na nossa crença, ou pelo menos na minha crença, o preço que você paga é muito importante. Porque a rentabilidade que você vai ter no teu capital, ela depende única e exclusivamente do preço que você pagou. Você pode comprar uma empresa que é uma empresa que daqui a 2 meses vai falir. Se você pagar abaixo do custo de liquidação e ela tiver caixa suficiente para te remunerar, muito provavelmente você ainda pode tirar dinheiro desse negócio simplesmente encerrando as atividades. O Buffett, quando ele começou a investir, ele investia com uma filosofia de investimento que chamava cigar butt, que é a bituca de charuto, que ele dizia que tem ainda 2 tragos antes de acabar e ele pegava de graça. Então, você consegue pegar empresas mesmo que vão falir e tirar dinheiro disso. E o inverso também é verdadeiro. Você pode ter uma empresa que é magnífica, maravilhosa, que você sabe que ela vai crescer 100 vezes nos próximos anos e ainda assim você pode perder dinheiro. E aqui no slide você tem o exemplo da Microsoft, que na bolha das .com ela chegou a ser negociada por múltiplos astronômicos, e eu acho que todo mundo aqui entende que a Microsoft é uma boa empresa. Acredito que todo mundo aqui é cliente da Microsoft, no Windows e tudo mais. E ainda assim, se você pagasse caro demais em 99, lá no auge da bolha, você ia ficar 17 anos sem ganhar dinheiro. A Microsoft acabou não sendo o melhor exemplo, porque se você segurasse até hoje, você ainda assim ia bater o benchmark, mas porque ela é uma empresa, de fato, muito fora da curva, mas você ia ficar 17 anos sem ganhar um centavo. Isso pelo simples fato de você ter pago caro demais. Então, não existe empresa boa o suficiente que, se você pagar caro demais, não vai ser um bom investimento. O Vitor, da Suno Asset, ele fala que quase tudo se conserta com preço. Eu costumo brincar, no preço certo até maré a turbo, a gente compra. Meu pai falava de graça até injeção na testa. E eu acho que isso faz sentido também no mercado. No preço certo, eu acho que quase qualquer ativo a gente estaria aberto a comprar. Óbvio que tem alguns ativos, vou te dar exemplo, ações das lojas americanas. Provavelmente o valor seja 0. Agora, a dívida dela, poxa, talvez no preço certo tem algum valor ali. Como a empresa provavelmente tem mais passivos, mais dívida do que ativos, as ações dificilmente vão ter algum valor significativo. Porém, a dívida, eu acho que tem algum valor. Ela tem ativos, ela tem lojas, ela tem estoque, ela tem algumas coisas ali. No preço correto, daí precisa ver a ordem em que os credores vão receber, porque tem dívida fiscal, dívida trabalhista, tudo isso aí vai antes, precisa ver se vai ter uma RJ, se vai ter algum tipo de capitalização, mas no preço certo, talvez eu comprasse dívida das lojas americanas. Não estou analisando, mas é mais como um exemplo. E para ações, eu acho que qualquer empresa saudável, talvez eu me interesse no preço correto. Então, se a empresa estiver com desconto significativo em relação ao valor patrimonial, ainda que não seja um business maravilhoso, talvez a gente compre. Acho que, recentemente, um exemplo disso são as construtoras, as incorporadoras. Não são business fantásticos, elas têm subido bastante nos últimos dias, acho que recuperando um preço muito baixo que elas estavam. Várias delas negociando com múltiplos num patamar próximo das mínimas históricas. Para recuperar a média histórica, teria que ter uma valorização expressiva, coisa que está acontecendo. Então, quase tudo se resolve com preço, Baroni? Tem ali alguns fundos imobiliários monativos que ficam lá no interior do Rio de Janeiro, que estão no preço baixo na cota na Bolsa, e também estavam vagos, e o dono está alocando para alguém agora, para uma universidade. Você deve estar até acompanhando mais o detalhe. Então, o que aconteceu? Era uma geografia desafiadora, era um imóvel com uma certa complexidade de locação, mas no preço certo apareceu um inquilino lá. E eu acho que, eventualmente, no preço certo, pode ser um investimento bom. Não é o perfil que você costuma indicar, você gosta mais de fundos multiativos, mas eu só quero mostrar que, talvez, no preço certo, até um imóvel em Macaé faça sentido. O imóvel o quê? Macaé, né? Ah, sim, Macaé. Você escutou o quê? Não, eu não tinha entendido. Esse ponto é um ponto que daríamos para a gente ficar discutindo aqui quase que outro evento, porque eu tenho uma leitura um pouco diferente de todos com relação a isso. Porque, ao mesmo tempo que eu concordo com tudo que eles disseram, eu acho que é claro, nítido, o slide é perfeito. Mas eu acho que esse jogo é um jogo difícil de ser entrado. Por quê? Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque nós estamos nos colocando na
ponta daquele cara que comprou lá a $99. E aí vai um pouco contra-intuitivo ao que a gente tem como estratégia, que é fazer investimentos ponderados ao longo do tempo, que é o que eu falei com a dona Pilar, que é a sua mãe. Esse é o ponto, porque a dona Pilar, ela pode correr o risco de comprar lá, naquele pico lá, ou ela pode correr o risco de comprar aqui embaixo. Então, o que eu falei para a dona Pilar? Dona Pilar, vamos diluindo isso aí melhor, vamos seguindo em frente, vai lendo o relatório, vai aprendendo mais, etc. Isso tudo que os dois falaram... Deixa eu contar uma história. Eu estava vendo outro dia, apareceu para mim o Ronaldo Fenômeno, se referindo a um caso que eu não vou lembrar qual era o jogador. Que ele estava assistindo um jogo, lá no como é que chama, né? Não é camarim, não? Não. Camarote. Camarote. Aí, um jogador que eu não lembro o nome, perdeu um gol lá, assim, super fácil. Aí acabou o jogo, ele desceu no vestiário, chegou pro cara e falou, pô, não é o Thiago. Cara, dentro da área, o atacante ele está protegido. Dentro da área, o atacante está protegido, o gol está lá na frente. Se o cara encostar em você e te derrubar, é pênalti. Então, você está tranquilo, a bola recebeu, você calmamente olha, vê o que você vai fazer, direciona, vai e guarda a bola. Não precisa afobar e aquela coisa toda. Aí o cara terminou, olhou para ele e falou assim, por isso que você é o Ronaldo Fenômeno, né? Então, assim, eu acho que vocês dois falaram isso aqui, eu falei para vocês que é o Thiago Reis e o Montezuma, né? Porque o Baroni não dá conta de saber exatamente o 99, exatamente o de cá e tal. Aí entra um pouco da transferência de conhecimento que a gente tem. Até para isso, o fundo imobiliário é diferente. Porque o preço certo por um ativo imobiliário, você está dando um exemplo específico, mas eu vou falar genericamente, ele pode ser muito complexo, porque ele tem despesas que podem... Por isso que o Baroni fala tanto que tem tipo de ativo que eu estou olhando mais o terreno, vocês já me viram falar isso, né? Porque tem ativo que eu olho para o terreno, e se aquele terreno tiver um valor agregado importante, o que está em cima dele não me importa muito. Agora, quando você tem um ativo imobiliário, que no suposto preço certo, mas você tem um passivo ali dentro, aí é complexo também. Então, assim, o que os dois falaram, eu concordo, mas por isso que eu falei que daria outro evento, porque não é tão simples quanto parece, é o Ronaldo Fenômeno. Então, o que eles fizeram foi o Ronaldo Fenômeno falando para o cara, pô, o gol está lá, calmamente, você agora a bola, olha, faz... O cara encostar no você vai cair, é pênalti, calma. Quem aqui acompanha futebol sabe que o Ronaldo Fenômeno nunca fez um gol dando pancada na bola. Ele colocava a bola, mas por isso que ele era o Ronaldo Fenômeno. Então, Montezuma, é complexo isso daqui. Isso aqui é uma coisa que... Por isso que no fundo imobiliário ele tem uma vantagem, que é uma frase que o Thiago usa muito, que é proteger o investidor contra ele mesmo. O fluxo de caixa mensal do fundo imobiliário protege o investidor contra ele mesmo. É a conversa que eu estava tendo no almoço. Eu vou ficar ancorado no preço médio que eu paguei, ou foi o último valor que eu paguei, eu comprei a 97, hoje o fundo está 105, e eu não vou comprar porque foi o valor. Bobagem, eu acho que isso você tem que ter isso a seu favor, e aí sim eu concordo. Entendeu? E a outra vantagem do fundo imobiliário, para concluir, é que dificilmente ele vai estar 2 vezes VP, ele não vai ser você não vai ter a Microsoft. Exatamente, eu acho que a grande diferença é que como o fundo imobiliário tem esse fluxo de caixa, ele dificilmente vai ficar tão mal precificado quanto uma ação pode ficar. Pensa que tem ações que chegaram na bolha da .com ser negociada a 1000 vezes lucro. Seria o equivalente a você encontrar um fundo imobiliário sendo negociado a 20 vezes o valor patrimonial. Você prefere o melhor fundo imobiliário do mercado a 20 vezes o valor patrimonial ou um fundo imobiliário ok, multipropriedade, multi-inquilino, com 50% do VP? Você entende? Isso... eu acho que a essência de entender que boas empresas não necessariamente são bons investimentos é exatamente essa. O mercado de fundos imobiliários, eu acho que muito por conta dos fluxos de caixa recorrente, isso dificulta que as pessoas precifiquem a valores estratosféricos, né? Porque ele já tem ali balizado mais ou menos na cabeça dele o yield, a NTNB e tudo mais. Então, não vai deixar um fundo sendo negociado a 10, 20 vezes o valor patrimonial. Só que no mercado de ações isso acontece. E o inverso também acontece. O caso da Argentina, que o Alberto falou, seria o equivalente a se fosse num fundo imobiliário com 95% de desconto para o valor patrimonial. Então, imagina o que é isso. É uma loucura, né? E isso acontece no mercado de ações. Então, pagar caro demais por causa de um frenzy, por causa de uma bolha, ou por causa de uma expectativa que as pessoas têm de que aquela empresa vai multiplicar por 1000 os lucros nos próximos anos, é uma coisa que, por mais que pareça loucura,
a gente tem inúmeros exemplos no mercado de coisas parecidas que aconteceram. Né? E é verdade para a Microsoft, é verdade para o Yahoo. Se não me falha a memória, o Yahoo chegou a valer 200 bilhões de dólares na bolha das .com. E, na sequência, chegou a valer zero. Né? Então, é um erro muito comum, não para o mercado imobiliário. Eu acho que porque o mercado imobiliário tem essa ancoragem de preço, que são os fluxos de caixa recorrente, que o cotista acaba recebendo. Então, é muito difícil você ter uma distorção tão grande de preço. E outra coisa, geralmente, se a cota está muito valorizada, o gestor vai lá e emite mais e geralmente... Ou puxa o preço. Daí já joga um pouquinho para baixo, né, mais pressão, vamos dizer assim, mais oferta para a mesma demanda, o preço deveria cair. Né? Então, raramente acontece exageros como esse na indústria de fundo imobiliário, e ainda não aconteceu em Fiagro, mas imagino que vai acontecer a mesma coisa em Fiagro, etc. Tem um erro aqui também que é bastante comum, e esse sim acontece na indústria de fundos imobiliários, mas não só na indústria de fundos imobiliários, na ações, indústria de fundos no geral, e até tem um caso aqui muito interessante do Peter Lynch, que eu vou contar rapidamente essa história, que o Peter Lynch ele foi gestor da Fidelity, do Magellan Fund, né, de 77 a 90, e ele entregou uma rentabilidade de mais de 29% ao ano. Imagina que é 29% ao ano no seu bolso para os cotistas. Né? Só que, curiosamente, 4 a cada 5 cotistas do fundo perderam dinheiro. Imagina que 80% dos cotistas do fundo perderam dinheiro e ele entregou uma rentabilidade de mais de 29% ao ano. Se você deixasse seu dinheiro com ele no dia que ele abriu, até o dia que ele fechou o fundo, 13 anos, teu capital teria multiplicado por 28. Então, cada real que você colocasse lá ia virar R$28 e 4 a cada 5 cotistas perderam dinheiro. Aí você fala, pô, como que isso acontece? Né? Por que isso acontece? Justamente porque eles investiram com base em performance passada. Então, ao longo de 13 anos, o mercado sobe e desce. Né? Só que o que acontecia? Ele olhava para os últimos 12 meses, como é que foi nos últimos 12 meses? Fez 20%, fez 30%, ele ia lá e entrava no fundo. Aí, nos próximos 12 meses, caía 10%, ele vendia. Aí, nos próximos 12 meses, subia 50%, ele comprava. Aí, nos próximos 12 meses, caía 20%, ele vendia. E assim, 80% dos cotistas do fundo perdeu dinheiro. E eu tenho certeza que alguns de vocês aqui, alguém investe em fundos, não um fundo imobiliário necessariamente, mas fundos, fundo multimercado, fundo de ações. Alguém investe? Provavelmente vocês investiram olhando performance passada, ou não? Acho que muitos de vocês devem ter olhado ali, rentabilidade nos últimos 12 meses. Foi acima do mercado, posso comprar. Né? E acho que esse é um dos erros mais comuns ao se investir em fundo imobiliário e ações. Né? Olha o gráfico da ação, a ação está subindo, para poder comprar. Né? Então, muita gente comete esse erro sem entender que por trás daquilo existe o fundamento. Né? Se a ação subiu, tem algum motivo, ou se o fundo caiu, tem algum motivo. Né? E muitas vezes, se você espera aquilo subir, você pode estar pagando caro demais, e aí vai para o erro passado. Né? Nesse caso do Peter Lynch, quando o fundo subia, o mercado provavelmente estava sobrevalorizado, as pessoas compravam com o mercado caro, e aí caía. E aí, quando o mercado estava barato, eles achavam que eles tinham perdido dinheiro e eles vendiam. Então, esse é um erro muito comum, principalmente para quem investe na indústria de fundos abertos, né, que são os fundos não listados, porque quando você entra na corretora, até o incentivo é perverso. Né? Você entra na corretora, a única informação que tem do fundo lá é a rentabilidade no último período. Né? Então, a informação que você tem para tomar decisão, em vez de olhar a lâmina, ver o passado do gestor, a tomada de decisão, estratégia de investimento, as pessoas olham lá 12, 24, 36 meses, o fundo caiu, eu vendo, o fundo subiu, eu compro. Né? E muitas pessoas cometem esse erro. E não é diferente para empresas e também não é diferente para fundos imobiliários. Né? Tem muita Bitcoin, gente, tudo. Exatamente. Tem muita gente que acaba comprando esse tipo de ativo com base em performance passada e acaba tendo um resultado insatisfatório. Você lembra de algum exemplo, Baroni, da indústria de fundo imobiliário, assim, de número de cotistas explodindo por causa de performance que não se concretizou depois em resultado? Não sei se eu vou conseguir dar um exemplo específico, mas com certeza eu vou dar um exemplo de uma época que foi 2019. Certamente 2019 foi um marco para a indústria de fundos imobiliários que vai deixar uma cicatriz. Já deixou, né? Evidentemente. Porque naquela época, se o Sung estivesse aqui para me ajudar com dados mais precisos, ali de 2016, 2017, veio os juros lá de 14. O Sung está aí? Não, né? Veio lá de 14 para 6 e alguma coisa, né? E os fundos imobiliários tiveram uma alta expressiva. Subiu uns 30% esse ano aí, né? Foi 35% num ano só, né?
Então, era exatamente essa questão. As pessoas colocaram na perpetuidade um resultado baseado mais na evidência do passado e não na evidência do que poderia ser, né? Mas, enfim, eu acho que isso estruturalmente aconteceu com vários fundos, vários investidores, muita gente ficou com essa marca de 2019. Legal. Eu acho que o próximo erro que a maioria das pessoas cometem é um erro muito comum, principalmente para quem não é analista ou para quem não trabalha ativamente nesse mercado, que é o erro da falta de diversificação, né? Muitas pessoas, ou acho que esse aí, na verdade, podia ser dois, né? A falta de diversificação ou a super diversificação ou pulverização, né? Acho que muita gente ou compra muitos ativos e acaba virando um índice a sua carteira, só dá dor de cabeça para o contador, dor de cabeça para você, depois conferir o teu imposto de renda e no final do dia a tua rentabilidade vai ser igual ao do mercado porque você criou um índice com a própria carteira, né? Então, diversificar demais acaba tendo essa consequência. E muitas vezes diversificar de menos acaba tendo problemas também, né? Porque você pode correr risco exagerado de estar em um ativo, principalmente quando você não conhece, né? O Warren Buffett ele fala que a diversificação é a proteção contra a ignorância. E não no mau sentido da palavra ignorância, mas no bom sentido da palavra ignorância, né? A proteção contra aquilo que você não entende ou que você não conhece. E é muito, muito comum pessoas ou comprarem ativos que não conhecem. Eu mesmo, por exemplo, no passado, e aí quando eu estava saindo do day trade, do meu passado obscuro, e indo para a luz, eu ainda investia em ativos que eu não conhecia, né? E aí quando você pergunta para mim assim, pô, o que faz uma empresa de resseguro? Ou o que faz uma empresa farmacêutica? Eu sei que ela faz remédio, mas o que isso significa, né? Qual é o processo regulatório? O que envolve isso? Eu não sabia, não conhecia o ativo. E conforme eu fui amadurecendo como investidor, eu fui entendendo, me conhecendo melhor e começando a investir só em ativos que eu entendo. Mas muita gente investe em ativos que não conhece e ela comete esse erro de estar concentrada em ativos que ela não conhece e aí quando cai ela não sabe por que caiu. E aí você acaba tendo perda permanente de capital, que é o grande risco de se investir, né? Principalmente quando você está concentrado. E quando você está pulverizado, né, investe em muitos ativos, acho que o maior risco, na verdade, é você dar dor de cabeça para o seu contador e performar igual à média, né? Dificilmente você vai gerar alfa com uma carteira ali onde cada ativo representa 1% do seu portfólio, né? Porque se um ativo vai muito bem, ele vai compensar o ativo que vai mal, né? Dificilmente você vai ter uma diferenciação assim. Tem mais algum efeito ou da pulverização ou da concentração que vocês enxergam? Eu acho que você foi cirúrgico, eu só quero dar uma palhinha muito rápida, que a gente já está com o tempo já avançado, mas muito rápido de por que eu gosto de estar, né, mais posicionado em fundos imobiliários. Porque, diferentemente do que muitas pessoas acreditam, investir majoritariamente em fundo imobiliário, você não está exposto exclusivamente ao mercado imobiliário. Muitas vezes as pessoas não entendem dessa forma, e eu vou explicar para vocês por que eu entendo, e aqui é uma opinião, tá? A pessoa que investe no mercado imobiliário, propriamente dito, é aquele perfil clássico, né? A pessoa comprou uma área, uma gleba, vai desenvolver, vai vender, ele precisa realmente daquele fluxo todo, ele está desenvolvendo para aquele caminho, né? Uma pessoa que ela tem essa exploração imobiliária, ela está de fato exposto ao risco da obra, ao preço do valor do tijolo ali, tudo. Então, isso é investir no berço do mercado imobiliário. Quando nós estamos falando de fundos imobiliários, que é um produto basicamente para renda de ativo pronto, performado, né, já desempenhando o aluguel, é uma forma que eu encontrei, do meu jeito, de estar exposto à economia do Brasil em múltiplos setores. Porque quando você pega uma carteira de fundos imobiliários e desdobra ela, estratifica melhor, você está sendo impactado, por exemplo, por alguém que está lá no varejo comprando, consumindo no shopping. Você está exposto, por exemplo, a uma indústria farmacêutica, que você tem um galpão que possa estar sendo locado. Você está exposto a uma empresa de tecnologia que usa 3 lajes na Faria Lima para colocar a sede da sua empresa. Então, a forma que eu encontrei, entendendo que eu tenho mais essa dificuldade da internacionalização das ações, etc., a forma que eu encontrei foi que nos fundos imobiliários, porque quando você falou de fundos, né, multimercados, que você colocou e fez a pergunta para todo mundo, a questão é que o que está dentro de um fundo multimercado, que é um mandato mais livre, a pluralidade que tem, é mais complexo para as pessoas, para a gente entender. E nos fundos imobiliários eu me encontrei exatamente nessa condição, de que a diversificação e a pulverização ela tivesse uma simbiose, ela fosse uma amálgama.
Se eu tenho, eu vou virar para você e perguntar, Tiago e Montezuma, se eu tenho uma carteira com 15, 20 fundos imobiliários, multiportfólios, multilocatários, a quantos setores eu estou exposto? Eu estou Provavelmente todos. Eu estou diversificado ou estou pulverizado? Acho que você está... Claro, vai depender dos ativos que você tem, mas eu imagino que você esteja diversificado. Mas eu estou diversificado tendo só fundo imobiliário? Aí eu tô... Sim, você está no setor imobiliário, mas você está exposto a todos os setores da economia. Agora, você virar para mim e falar assim, eu tenho 20 FOFs... Não, sim. Mas aí então eu acho que talvez não faria sentido. Não sei, pode ser que talvez esteja. Eu posso estar com outras questões implícitas, mas eu poderia estar exposto. Mas você percebe por que eu gosto tanto de fundo imobiliário? Porque o fundo imobiliário ele é o que é. O maior erro, que não está escrito nesses slides, eu já vou falar porque senão eu vou tirar tempo demais aqui. O maior erro de quem investe em fundo imobiliário é querer comparar fundo imobiliário com alguma coisa. Eu vou dar um exemplo de precificação para vocês entre hoje e amanhã, para mostrar para vocês que tem algum sentido sim, ok? Mas o maior erro nosso, me incluo nessa, é de querer comparar. A gente tem que parar de querer comparar, porque fundo imobiliário ele é o que é. Eu acabei de perguntar para um especialista, que eu admiro tanto que eu falei para vocês, e vale para o Tiago também, se eu tenho, não é 100, mas vamos colocar 100% do capital alocado em fundos imobiliários, o que não é renda fixa, para, enfim, outros motivos. Eu estou diversificado ou pulverizado? Você não tem resposta, porque ali tem locatário meu que é multinacional, tem locatário meu que é empresa estrangeira que tem coisas no Brasil. É uma Amazon que loca E aí, eu estou ou não diversificado? Não, você está diversificado, porque está multissetor. Tá, mas eu estou em uma classe só. Cadê o João Arthur para vir aqui agora? Então, o fundo imobiliário ele é o que é. Por isso que eu falei para vocês, você pode ter dor crônica e crítica. As críticas a gente trata. A crônica é você entender o produto pela natureza dele. Ele tem e não dá para comparar com REIT, não dá para comparar com IRSA, não dá para comparar com outros produtos. Um fundo imobiliário multiportfólio, uma carteira de fundos imobiliários multiportfólio, ela é o que é. Ela tem uma característica muito peculiar e você tem que entender qual que é o papel dela dentro das suas filosofia, estratégia e tese, e coloca tudo aí junto. Tá? Ficar quietinho, que senão eu tomo tempo. Imagina. Esse acho que é o erro mais comum, né? Quem nunca investiu com base em dica de algum amigo, né? Ouviu, de novo, acho que vai muito remetendo à biologia humana, né? Assim, a gente é um ser social, a gente tem medo de ficar de fora. Quem aqui já comprou criptomoeda? Vocês compraram porque um amigo estava ganhando dinheiro. É ou não é? Com certeza. Acho que todos que compraram criptomoeda, foi um amigo que falou assim, pô, comprei esse negócio aqui, deu muito dinheiro e tudo mais, você foi lá e comprou. E ações não é diferente, né? Quem comprou Magalu provavelmente fez por conta disso, assim como acho que inúmeras outras empresas ou fundos, tem muita gente que acaba comprando como dica de amigo e acho que esse é um dos piores erros, né? Porque é você literalmente comprar uma coisa que você não tem a menor ideia do que é, né? Então, fazer a lição de casa e analisar, ou mesmo que você não analise, ouvir a opinião de um especialista e que está fazendo um trabalho de análise, eu acho que é fundamental para que você não cometa esse erro nos investimentos. O próximo erro, não sei se é um erro tão comum, acho que as pessoas até cometem o erro inverso, né, de monitorar demais o portfólio, mas eu gosto muito do modelo que o Baroni segue, eu queria que ele desse uma palavrinha nisso, que ele faz uma revisão semestral da carteira. Inclusive, recentemente, fez uma revisão semestral da carteira, e isso permite que você não perca oportunidades e que você mantenha a sua estratégia de investimento muito clara. Muita gente acha que, em vez de cometer o erro que está aqui, de falta de monitoramento e ajuste, faz demais. Quer saber qual que é a ação para comprar no dia, na semana, no mês e mudar o portfólio o tempo inteiro. Eu criei isso mais para criar uma cultura e um hábito. Né? Então, assim... Vamos raciocinar aqui. A questão de ir ao médico fazer uma revisão, você pode ir quando você começa a passar mal, ou você pode ter o hábito de ir ao médico para fazer uma revisão. E ir ao médico para fazer uma revisão pode ser uma questão cultural mesmo, né, da sociedade, ali, das pessoas fazerem. Então, eu percebo que nos investimentos, e principalmente em fundos imobiliários, é algo que tende a funcionar bem. Então,
crio nas pessoas que gostam do nosso trabalho esse hábito de ter a revisão, mesmo que seja para não fazer nada. Tanto que no primeiro relatório a gente falou macro da carteira, no geral, no outro relatório que a gente soltou e falou assim, ó, não vamos mudar nada, ou seja, a gente já falou que não vamos tirar nada. Só que a gente coloca alguns destaques, coloca uns pontos de atenção até o próximo monitoramento e uma conclusão. O que significa dizer? Que naqueles pontos de atenção é onde a gente vai estar com a antena mais ligada, enfim, a gente já deu a diretriz com base naquilo que a gente entende que é importante que aconteça ou não. Então, o que isso significa de não mudar a carteira, né? Significa que você está tendo a cultura e o hábito da revisão, mas, ao mesmo tempo, você não está negligenciando. Uma coisa que a gente estava até falando já, né, Montezuma, estava com outras pessoas também falando, com Marcos Corrêa, é que o que acontece às vezes é que eu sinto em vocês uma certa dificuldade também de, mesmo com tudo isso já bem desenhado para vocês, vocês também não seguirem nessa trilha, né? Isso é muito importante para vocês, para que seja para confirmar aquilo que vocês já sabem, mas é muito importante vocês fazerem esses acompanhamentos. Por quê? Porque eventuais movimentos eles vão se desenhando para a gente e a gente vai colocando para vocês e você vai tendo um pouco daquela temperatura. Então, é importante para vocês criarem um pouco desse faro, desse tato para os investimentos. Então, essa cultura, esse hábito passa por essa questão do monitoramento e ajuste. Ele não precisa ser excessivo, mas ele também não pode ser negligenciado. Saber dosar isso, que seja uma vez por ano, mas saber dosar é importante. Perfeito. Acho que chegamos aqui ao último erro, que é bastante comum, e acho que esse talvez seja um dos piores também. Acho que quase todos eu falei que é um dos piores, né? Tem muitos erros comuns e ruins para os investidores. E esse aqui a gente está falando de olhar somente indicadores. Eu acho que vai muito em linha com você não analisar ou você seguir uma dica de amigo, mas quando a gente está falando de indicadores, os indicadores eles estão lá para indicar e não para recomendar um ativo. E acho que em ações, talvez um dos piores seja o PL, né, Thiago? Tem muita gente que compra só por causa do PL. Sim, a gente fez muito backtest ao longo da nossa história e, por incrível que pareça, montar uma carteira baseada em preço-lucro menor, historicamente fez um retorno muito bom. Isso significa que você deveria comprar uma carteira só por PL baixo? Não. Né? Ou montar uma carteira, ou se uma empresa está com PL baixo, é um bom negócio? Não. Por vários motivos, né? O primeiro é que muitas vezes aquele lucro não é recorrente, né? Então foi resultado da venda de um ativo, de uma alta expressiva da commodity da empresa, um ganho tributário, alguma coisa assim. Segundo, que aquele lucro pode não ser sustentável dali para frente, né? A empresa viveu um momento muito bom e isso não vai se repetir. Então, eu não recomendo que as pessoas tomem decisão somente baseado no múltiplo. Isso não significa que o múltiplo não é importante, que você não deveria analisar nenhum múltiplo, mas deveria ser somente uma das diversas coisas que você deveria analisar. É quase como você analisar uma mercadoria somente com base no preço. Você tem que ver o que você está comprando também, né? Você está comprando uma maçã por, sei lá, quanto custa uma maçã? Nem sei. R$2, R$3, sei lá, não sei, não faço ideia. Nunca comprei uma maçã. Nunca comprei uma maçã. Deve ter comprado umas 6, uma não. Mas enfim, quanto custa? Alguém sabe? Não sei. Mas vamos supor que valia R$1 uma maçã. R$1, tá bom? Tá bom, vai. Se a maçã está 50 centavos, poxa, parece barato. Mas se já tiver estragada, vencida, o preço não pode ser a única variável que você deve analisar em qualquer ativo. Eu vou mais para o extremo. Eu falo que assim, a gente não compra nada, via de regra, por um indicador só. Vamos trazer para o mundo imobiliário. Você vai lá comprar um apartamento. Como é que você vai comprar um apartamento só por alguma coisa? Não tem lógica. Você vai comprar um carro. Você não compra o carro só porque ele tem uma cor. Ele é um conjunto de fatores. Eu acho que uma decisão de investimentos ele passa por isso. Você olha, talvez o carro pode te chamar atenção pela cor ou pelo modelo, ou porque realmente aquele carro faz 20 km por litro, que ele tem uma combinação híbrido lá, alguma coisa. Então, isso te atrai, mas aí depois você vai decidir ou não comprar aquele carro por uma série de fatores. A impressão que eu tenho é que, às vezes, nos investimentos, as pessoas simplificam
e se baseiam em 1 ou 2, no máximo, indicadores, e entendendo que aqueles indicadores eles são suficientes para que a decisão de investimento seja tomada. Eu acho que passa por uma série de outras coisas. Eu acho que o caso que está na tela aí, que é da Taylor Brands, reflete muito o que a gente falou. Em 2019, a gente estava analisando algumas empresas, 2019 e 2020. A gente estava analisando algumas empresas e a gente encontrou no nosso filtro essa empresa, Taylor Brands, né? Uma empresa, se não me falha a memória, europeia, inglesa, que faz ternos, né? E era uma empresa que estava 2 vezes lucro, né? Aí você olhava aquilo e você fala, pô, a empresa está barata, né? 2 vezes lucro, até que você descobre que ela faz terno, né? E acho que terno as pessoas só usam hoje para evento, para prêmio Nobel e casamento, né? Algo que na década de 70, 80, 90 ainda era muito utilizado. Então a empresa vinha com um histórico de resultado caindo ano após ano, e por mais que ela estava 2 vezes lucro, se o resultado dela caísse alguns por cento, na verdade se a receita dela caísse alguns por cento, o resultado dela ia para zero. Né? Então imagina que é uma empresa que se eu perder 10% da receita eu zero o meu resultado e ela está perdendo 10% da receita ao ano. Então aqueles 2 vezes lucro no ano seguinte já virou infinitas vezes lucro, né? Porque ela não tinha lucro. Então uma empresa que a princípio olhando só o preço-lucro, só o indicador, parecia barato, e a conclusão foi essa que vocês estão vendo aí no gráfico, né? A empresa basicamente quebrou. Então, um dos erros que muita gente comete é olhar só o indicador sem olhar os fundamentos da empresa. E é muito importante você saber o que está por trás, porque no final do dia, quando você está comprando um ativo, gerador de caixa, você está comprando um fundo imobiliário, você está comprando uma empresa, você não está comprando uma ação, um ticker, né, um ticket de loteria. Você está comprando um negócio. Quando você compra um negócio, você tem que entender do negócio. Não adianta você comprar um negócio que você acha que está barato por causa de um número e na hora que você vai ver ali na prática, ele não tem fundamentos. A gente falou bastante de erros, mas vou até levantar aqui. Eu queria falar um pouco, que é o tema da palestra, né, de como transformar esses erros em oportunidade. Né? Falei no começo que a gente ia falar bastante de erro, mas não adianta nada falar dos erros sem falar como isso pode virar oportunidade. Muitos dos investidores, como a gente disse lá, o primeiro slide, né, eles perdem por conta de comportamento. A gente deu inúmeros exemplos aqui do comportamento errado. Então, o que é ter o comportamento certo? Né, basicamente, é você criar uma filosofia de investimento, ou você seguir, na verdade, uma filosofia de investimento, você não precisa criar porque ela já existe, uma filosofia de investimento sólida, né, com base na razão e não necessariamente na emoção. Repare que boa parte dos erros que a gente cometeu aqui é por uma tomada de decisão irracional. É uma tomada de decisão que foi pura e simplesmente levada pela emoção. Você comprar porque o outro está comprando, você comprar porque alguém está ganhando dinheiro, ou você vender porque você está perdendo dinheiro. Você não está olhando o fundamento, você não está tomando uma decisão racional. Você não está seguindo uma filosofia de investimento, você está basicamente especulando. Então, quando você opta por investir, você segue uma filosofia de investimento coesa, que é basicamente o que a gente segue aqui, que é o Value Investing, você muito provavelmente vai ter bons resultados. Só que isso não é simples. Né? Ele pode ser, na verdade, ele pode até ser simples, isso não é fácil. Porque, para além da filosofia de investimento, você tem que entender que ativos você deve comprar, qual que é a carteira ideal para você. Como eu falei no começo, eu e o Baroni, a gente segue basicamente a mesma filosofia de investimento. Só que a carteira dele é voltada para fundos imobiliários, a estratégia dele é voltada para fundos imobiliários, enquanto a minha estratégia é voltada para ações. Então, é muito diferente a carteira ideal para cada um, apesar da filosofia de investimento ser a mesma. Porque, basicamente, a gente tem objetivos diferentes. Então, a rentabilidade que eu espero, eu tenho uma rentabilidade objetivo-alvo de 26% ao ano, eu acho que eu não vou conseguir isso com fundos imobiliários, então eu acabo não necessariamente investindo em fundos imobiliários, enquanto a rentabilidade objetivo do Baroni, muito provavelmente, ela é atendida por fundos imobiliários. Do mesmo jeito, o meu círculo de competência é diferente do círculo de competência do Baroni. Ele entende muito bem o mercado imobiliário. Eu já entendo muito pouco do mercado imobiliário. Eu prefiro investir em ativos que eu entendo e não são os mesmos ativos que ele entende. Da mesma lógica, a versão a risco é completamente diferente. Eu botei na empresa da Argentina que o Alberto apresentou, na época da pandemia, imagina, shoppings fechados, laje corporativa fechada, um país com hiperinflação e que ninguém quer investir. Eu vendi tudo que eu tinha e coloquei 100% do meu dinheiro em uma empresa na Argentina. Então, a minha aversão a risco é completamente diferente da versão do Baroni a risco. E ainda assim, a gente segue a mesma filosofia de investimento. Então, às vezes, entender qual que é a carteira ideal para você não é tão simples, porque tem perguntas que você tem que responder e respostas que não necessariamente você tem. E acho que foi muito com base nisso que a Suno criou o mais novo produto que a gente tem, que é a Suno Mentoria. O que é a Suno Mentoria? A Suno Mentoria nada mais é do que a gente contar com a ajuda dos especialistas, que é basicamente
não só os dois que estão no palco, mas muito dos dois que estão no palco, eu posso dizer com convicção que foram os meus mentores. Se eu hoje sei de investimento, certamente foi graças aos dois e alguns outros aí que estão também no time da Suno, mas não só contar com eles, mas com o time inteiro de análise da Suno para apoiar você nessa tomada de decisão. Certamente todos vocês já cometeram algum desses erros, se não alguns, como eu. Eu cometi vários desses erros, né? Espero não cometer, mas ainda assim vou cometer. Mas com certeza eu vou cometer muito menos dos erros que eu já cometi por ter os dois ao meu lado. Então, se eu quero fazer uma cagada aqui, eu mando mensagem para o Thiago, falo, e aí, Thiago, você acha que é uma boa ideia? Eu falo, putz, Monte, essa não, fica de fora. É a mesma coisa da minha mãe, né? Ela já liga para o Baroni. Ela quer fazer besteira, ela liga para o Baroni e fala, Baroni, vem cá, me ajuda. Né? Eu faço ou não faço? Coloco tudo de uma vez, não coloco? Então, a Suno Mentoria ela foi criada para, assim, a Suno entendeu essas dores, né? Eu entendi, eu como investidor, acho que todos somos investidores, a gente entendeu essas dores porque nós cometemos esses erros e a gente tentou criar esse produto para que vocês não cometam mais esses erros, ou para pelo menos evitar que vocês cometam esses erros. Então, vai ter a ajuda dos dois especialistas e não só dos dois, que eu acho que são os maiores nomes aqui de fundos imobiliários e de ações do Brasil, posso falar isso com bastante convicção, mas também de todo o time de análise da Suno. Acho que é um time extremamente apaixonado, vocês viram o Gustavo Sung, Vinícius Romano, o próprio Alberto Amparo, todos falam com paixão do que fazem, eu acho que eles podem ajudar vocês a não cometer mais esses erros. E o que você vai ter acesso na Suno Mentoria? Então, a primeira coisa que eu já falei aqui é de você montar uma carteira ideal, você precisa entender seus objetivos. E quem vai te ajudar a entender seus objetivos é um consultor da Suno. Então, você vai ter um consultor dedicado a você, onde ele vai entender teus objetivos e chegar nessa carteira ideal com base nos seus objetivos e conhecimentos, círculo de competência, aversão a risco. Teu objetivo é diferente do meu. Eu quero compor o meu patrimônio numa taxa de 26% ao ano. Você pode querer viver de renda, né? Você pode querer pagar um MBA internacional para o seu filho. Esses objetivos são diferentes. Consequentemente, a carteira ideal para você vai ser diferente. Então, você vai ter apoio de um consultor especializado que vai entender junto com você quais são os seus objetivos e vai direcionar isso no melhor caminho. O segundo ponto, que eu acho que é o mais importante, é a troca de experiência, é o que a gente está fazendo aqui. Né? No final do dia, esse evento nada mais é do que a troca de experiência entre especialistas e grandes investidores, todos eles, né? Grandes e pequenos. Então, a gente vai ter encontros online quinzenais com as duas figuras que estão aqui e outros analistas da Suno, para trocar experiências, né? Tirar dúvidas, conversar, expor carteira, pensar e fazer cases de ativo. A ideia dos encontros é que sejam bem dinâmicos. Não é necessariamente só um conteúdo expositivo, vai ter conteúdo expositivo também, mas a ideia é que sejam encontros dinâmicos, para a gente trocar cases de sucesso, trocar experiências, se conectar, criar realmente uma comunidade. Mas isso não basta, se não tiver um viés educacional também, muito dificilmente você vai aprender a investir. Né? Não que vocês não saibam, tenho certeza que vocês estão aqui, vocês já são muito interessados no assunto e já sabem investir, mas certamente dá para avançar. E para isso a gente vai ter trilhas exclusivas que vão colocar as pessoas num nível a mais de investimento. Né? Aprender com os melhores, eu acho que é o melhor jeito de aprender. Né? Eu mesmo, quando eu decidi investir, quando eu estava lá no meu passado obscuro, fazendo day trade, e eu decidi investir, eu fui buscar qual que era a melhor filosofia de investimento. E aí que eu cheguei no Value Investing, aí que eu entendi quem era o Warren Buffett, quem era Charlie Munger, e eu conheci o Thiago nessa época, né? Que era, no Brasil, a única pessoa, pelo menos ao meu ver, que seguia o Value Investing e estava dedicado a ensinar as pessoas. Isso lá em 2017 que ele começou essa jornada, e lá em 2019 eu acabei entrando na Suno, aprendendo muito com ele. Então, essas trilhas exclusivas, o objetivo delas é justamente elevar o teu nível de conhecimento sobre investimento, sobre mindset, sobre cases, para que você consiga discutir em alto nível. E nada disso importa se a gente não trocar experiência. Né? Então, a gente tem uma comunidade no WhatsApp com todos os mentorados, com o Thiago, com o Baroni, que é justamente para você evitar as cagadas. Então, naquele momento que você está na vontade de comprar aquela ação que você sabe que você não deve comprar, joga lá no grupo. Fala, eu devo comprar? Oh, minha carteira é essa. Será que eu compro? Será que eu não compro? Ouve a opinião dos demais investidores, ouve a opinião do Thiago, ouve a opinião do Beto. Aquele fundo imobiliário que subiu muito, será que eu vendo? O Baroni vai falar para você não vender, que na verdade está no começo da indústria, que é a conversa que a gente estava tendo lá. A indústria, provavelmente, nos próximos 20 anos, ela ainda vai crescer muito. Talvez a gente esteja no dia 1 da indústria de fundos imobiliários. Então, sempre que você tiver com aquela dúvida cruel, na iminência de cometer aquele erro, você vai ter acesso ali no grupo, você vai mandar uma mensagem, o Baroni vai estar lá, o Thiago vai estar lá, eu vou estar lá, o Sung, o Vini, o Beto, enfim, todos os analistas da Suno e os consultores da Suno vão estar lá para te dar apoio.
E, além disso, você vai ter, caso você tenha alguma dúvida ou algum problema, um concierge dedicado para tirar suas dúvidas, entender a sua assinatura, entender os produtos que você tem acesso, os cursos que você tem acesso. Então, tudo isso vai estar incluso na mentoria. Só que não é só isso, né? Você ainda vai ter bônus. Então, a Suno, como esse evento, a gente faz outros eventos, né? No mês passado, a gente teve o Fiagro Experience, foi o primeiro evento de Fiagro e mercado de capitais, do agronegócio e mercado de capitais voltado para Fiagro do Brasil. Foi um evento super bacana com o Tassiano, acho que ele vai estar aqui amanhã e vai fazer uma palestra para vocês, para falar um pouco de agronegócio. A gente está super empolgado com essa vertical nova que está surgindo no mercado. O agronegócio, todos sabem que tem uma representatividade gigante na economia, mas ele sempre foi quase irrelevante para o mercado de capitais. E agora, com o surgimento de novos veículos, a gente está entrando de cabeça nisso, e acho que esse evento, que foi o primeiro, é o primeiro de muitos, né? Certamente a gente vai ter novos eventos. O Suno Invest, que vocês estão aqui, vocês já conhecem, então não vou me estender. E o FIS Experience, que eu posso falar também com convicção, que é o melhor evento de fundos imobiliários do Brasil, pela figura que a gente tem aqui, né? O professor Baroni, certamente, é uma das figuras mais influentes da indústria de fundo imobiliário, e ele consegue trazer grandes nomes, grandes gestores para cá. Você também vai ter um clube do livro, então a gente tem, dentro do time da Suno, o Gia Tosseto, que acho que muitos aqui já conhecem, quem é da mentoria já teve, inclusive, um encontro com ele. O Gia Tosseto, ele escreveu, em parceria com o Baroni, em parceria com o Thiago, em parceria comigo e com outros analistas da Suno, vários livros, e a gente vai fazer um clube do livro, que talvez muitos não tenham passado por essa experiência, mas é um clube do livro com o autor, né? Então, isso é muito legal, porque muitas vezes, quando você lê um livro, você fica tentando imaginar o que esse autor pensou escrevendo, e você fica tentando tirar conclusões, e lá você vai poder perguntar diretamente para a pessoa que escreveu. O Gia Tosseto, eu falo que ele disse que não, mas eu falo que ele é um filósofo, né? Ele é arquiteto de formação, mas é investidor, e eu falo que ele é um filósofo, é um cara brilhante, também começou a contribuir em alguns vídeos no canal do Baroni, com o quadro Filosofando, né? É um quadro bastante legal, super recomendo que vocês assistam, e ele vai estar lá no Clube do Livro, conversando e trocando experiência com vocês. Além disso, vocês vão ter acesso à nossa assinatura mais completa, que é a assinatura Suno Black. Suno Black tem recomendação de todas as classes de ativo que a gente cobre dentro da Suno. Então, você vai ter acesso à renda fixa, você vai ter acesso à macroeconomia, renda variável, tanto ações nacionais como internacionais, e você tem acesso também a fundos imobiliários. Então, todos os relatórios, absolutamente todos os relatórios que a gente produz, você vai ter acesso, todas as recomendações que a gente dá, você também vai ter acesso. E os cursos, né? Como eu falei, a educação é um pilar importante para a gente. Então, não só as trilhas que são exclusivas da mentoria, mas também vai ter acesso a cursos que já estão dentro da assinatura Black. Além disso, dentro da assinatura tem o pacote completo de cursos, e se você soma todos esses entregáveis, a gente chegou aqui num valor próximo de R$37 mil. Você fala, pô, é muito dinheiro. Pode parecer, a princípio, muito dinheiro, mas quando você vê o valor gerado, quanto que custa um erro desse? Né? Quanto que custa você colocar 50, 100 mil reais em um ativo que vai para zero? Quanto que custa você perder ou deixar de ter 1, 2, 3% a mais de rentabilidade? Isso tem um valor absurdo, é o custo de oportunidade. Quando questionado, né, o Warren Buffett, ao longo de diversas, na verdade, annual meetings que ele fez, qual foi o maior erro da sua carreira? O maior erro da carreira dele foi um erro de omissão. Não foi um erro de investir num ativo e perder dinheiro. Foi ativos que ele sabia que daria muito dinheiro e ele deixou de investir e deixou de ganhar. Esse é um erro que não aparece no balanço, né? É um erro que não vai estar na tua conta. Quanto dinheiro você está deixando de ganhar porque você não está investindo na carteira ideal para você? Então, por mais que possa parecer muito dinheiro, no final do dia, isso acaba sendo um dinheiro irrisório perto do valor que você consegue gerar a partir da carteira ideal. E você ainda vai ter alguns bônus exclusivos, né? Então, para os primeiros 5 que entrarem hoje, você vai ganhar o ingresso do FIS Experience, que é um evento que provavelmente acontece em setembro ou outubro, acho que setembro, posso estar enganado, e isso é só para quem entrar hoje, os 5 primeiros. Tá? Só que para quem está aqui, dos 37 mil, que seria o total da mentoria, mais o bônus, na verdade, esse valor é de R$2 mil por mês. Então, R$25 mil no ano, R$2 mil por mês, mas até onde eu sei, na verdade, esse não é o valor para quem está aqui. Né, quem nos honrou com a presença nesse evento, na verdade, não vai ter que pagar R$2 mil por mês, vai pagar apenas R$1.700 por mês. É muito barato pelo custo de oportunidade que você tem de não estar aqui. Imagina cada erro que você cometeu na vida e você podia evitar falando com o Baroni, falando com o Thiago, falando com o Alberto.
Imagina se você soubesse daquela empresa da Argentina em 2019, 2020, e você tivesse comprado uma empresa que em 18 meses eu coloquei todo o meu dinheiro, ela me deu 180% de retorno. 180% de retorno. Em 6 meses ela me devolveu 60% de dividendo. Agora, na semana passada, ela pagou mais 10%. Se você tivesse reinvestido esse dinheiro, certamente isso pagava com muita folga esses R$ 1.700. Então, estar próximo aos analistas e montar a carteira ideal para você tem um valor que é imensurável. E ela vai começar amanhã. Amanhã a gente tem, após o almoço, meia hora de um encontro, que é justamente um bate-papo, um tira-dúvidas, uma troca de experiência, uma troca de ideias, justamente com o professor Baroni e com o Thiago. Agora você vai receber uma aplicação, que é basicamente um formulário. As meninas já estão distribuindo para a gente o formulário. E quem tiver interesse, por favor, preencha o formulário. E o nosso time vai estar ali atrás, todos de camiseta branca, desculpa, identificados com o Suno Invest. Basta que vocês preencham o formulário, procurem eles e paguem a taxa da aplicação. Então, com R$ 2.000 você paga a taxa da aplicação, você garante a sua vaga na mentoria e já começa amanhã a nossa primeira aula. Beleza? Todos cientes? Entendido? Então, por favor, meninas, distribuam a aplicação. Nosso time está ali atrás. Quem tiver interesse, por favor, preencha e procure o nosso time. Agora a gente vai para um rápido intervalo aí de 20 minutos, meia hora, para vocês conseguirem aí ter o tempo de preencher. Quem quiser tomar um cafezinho e ir no banheiro também, fique à vontade e a gente já volta. Obrigado. Tempo para estudar sobre o mercado suficiente e acabava sempre usando recomendações de conhecidos, de analistas e de pessoas do banco, etc. e tal, e até o momento que eu decidi que eu tinha que estudar um pouco mais e começar a aprender um pouco mais sobre investimentos. Eu comecei com o plano básico, o plano premium, em alguns meses eu fui para o Suno Black, e já logo em seguida eu entrei na consultoria, onde eu participei por um ano, sempre com o anseio de buscar novas informações e além de ter as informações da Suno, de conseguir aprender para me tornar uma pessoa mais independente nas minhas decisões de investimento. No início desse ano, quando eu fiquei sabendo sobre a mentoria, eu acho que o motivo que me fez decidir em mudar da consultoria para a mentoria foi a possibilidade de ir um pouco mais a fundo e entender como os analistas e esse contato que a gente tem muito mais próximo, tanto com os analistas, de saber como avaliar, como é que tomar as melhores decisões em relação aos investimentos, né? Como são feitos alguns cálculos de valuation, quais são as visões que estão sendo feitas em relação ao mercado, por que decidir entre a ação A e a ação B. Então essa foi o grande motivo da minha mentoria, de decidir entrar na mentoria, de tentar aprender mais para me tornar cada vez mais independente nas minhas decisões de investimento. Eu acho que a principal transformação que eu tenho visto nesse pouco tempo que eu estive trabalhando com a mentoria é realmente um acesso mais próximo dos consultores, uma forma de comunicação muito mais aberta, obviamente que num grupo menor você tem a capacidade de discutir assuntos de forma mais aberta e forma mais explicativa, então tomar decisão de explicar por que o valuation de uma empresa vai dessa seguinte maneira ou por que vai de uma outra maneira, quais são os riscos de determinado ativo, que muitas vezes num grupo muito amplo elas são mais difíceis de ser discutidas. Então, para mim, a transformação de começar a entender melhor os ativos e entender melhor as estratégias com as diferentes alocações me possibilitou tomar decisões melhores ou pelo menos ter um pouco mais de fundamento nas decisões que eu já estava tomando junto com o meu consultor. O programa de mentoria da Suno, ele serve para as pessoas que estão realmente buscando entender mais e conhecer mais sobre o mundo dos investimentos. A mentoria ela capacita os investidores nesse sentido. Ela dá muito mais bagagem e conhecimento nessas trocas praticamente diárias que nós temos de WhatsApp e pelos eventos mensais, de entender melhor por que o ativo tal, ou determinado ativo está numa posição melhor que o outro ativo naquele momento. Bem-vindos de volta novamente. Agora a gente vai entrar numa porção aqui do nosso evento um pouco mais interativa, um pouco mais dinâmica.
Agora vocês vão poder participar um pouquinho mais ativamente dos conteúdos em si. E para explicar melhor essa dinâmica, para explicar como é que isso aqui vai funcionar, eu quero chamar aqui 3 pessoas. Guilherme Dias, Guilherme Puim e Vitor Pitts. Por favor. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Quase boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Estou aqui ao lado dos meus colegas consultores, o Vitor e o Xará Guilherme. Eu sou especialista em educação aqui no Grupo Suno. Estou há pouco tempo, há uns 5 meses, mas já tem aí uns 4 anos que eu tenho um projeto junto com o Tiago, junto com a própria Suno, que é o projeto da Certifiquei. Eu vou até levantar aqui, porque assim como o Baroni, eu sou professor. Eu tenho mania de falar muito, tá? Mas prometo não retirar o tempo aqui dos protagonistas, que serão vocês, em uma dinâmica que nós vamos fazer, e os consultores. E, além disso, fiquei sentado ali o tempo todo, e sou novo, apesar de ter uma barba branca, tá? Eu acho que eu sou o mais novo aqui do palco, inclusive, nada pessoal. E qual que é a ideia, por que a gente está aqui, né? Por que nós temos essa proposta dessa dinâmica? Porque quando a gente vai discutir investimentos, nós somos atraídos pelo lado técnico, né? A gente viu aqui diversos gráficos, métricas, erros dos investidores. Eu acho que o ser humano, de uma forma geral, é atraído por essa complexidade. Mas investimentos, eu acho que precisa, assim como diversos outros campos da nossa vida, tem que ser algo simples, né? O pensamento ele tem que ser limpo. E como mania de professor, né, eu prometi que quando eu virasse professor eu ia dar o troco, porque quando a gente é aluno, o professor sempre chama a gente lá na frente para responder alguma coisa, a gente está escondendo embaixo da mesa, mas vou pegar alguém aqui da plateia e vou só questionar para provocar o tema de hoje, que o Vitor e o Guilherme vão explorar aí um pouco mais com vocês. Prazer, seu nome é? Maicon. Maicon, pergunta, e aí não tem resposta correta, tá? Para você, o que é uma métrica de sucesso nos investimentos? Uma métrica de sucesso? Pode ser mais de um. Aplicar em bons ativos. Aplicar em bons ativos. E quando você aplica em bons ativos, você espera ter o quê? Uma rentabilidade atrativa ali na sua carteira, certo? Exatamente. Eu gosto de encarar esse sucesso nos investimentos de 2 formas, né? Óbvio que a gente tem os métodos quantitativos para essa determinação. Eu sou um apaixonado por métodos quantitativos, na linha, sou economista, fiz um mestrado em estatística justamente por conta dessa minha atração pela complexidade, mas eu gosto de encarar o sucesso nos investimentos de 2 formas. Você tem a rentabilidade da carteira, que você consegue avaliar ali, ponderando pelo risco, mas eu gosto de avaliar um outro fator que é subjetivo, que é o dormir bem, deitar ali no travesseiro e estar confortável com a alocação que você possui na sua carteira. De nada adianta você tentar perseguir, superar o mercado, estar agressivo ali, em uma exposição muito grande a ações, tentando buscar uma rentabilidade, se você não está confortável com aquilo, né? Aquilo ali tira a sua saúde, aquilo ali gera preocupações. Assim como a gente avalia na maioria dos brasileiros, né, um alto índice de endividamento, e o endividamento atrapalha a vida pessoal por conta das preocupações, em investimento é a mesma coisa. Se você não consegue deitar sua cabeça no fim do dia e ficar tranquilo com a posição que você tem na carteira, eu acho que você não tem sucesso, ainda que tenha ali uma rentabilidade elevada. O risco para você ele é muito grande. E por que eu estou falando isso? Porque a dinâmica de agora é justamente sobre isso, sobre a análise do perfil do investidor e como que isso é importante para determinar a alocação do portfólio desses investidores em geral. E aqui eu vou chamar o Vitor e o Guilherme para explicarem um pouquinho da parte técnica, né, da análise do perfil do investidor e por que isso é importante. Os consultores, de uma forma geral, eles são protagonistas nessa determinação, nessa orientação junto ao cliente. Eles possuem, obviamente, o conhecimento técnico e também tem ali um ente regulador, né? Eles têm lá a resolução CVM número 19, precisam atender às regras, enfim. Então, sempre buscam, pelo zelo, né, a preocupação de entregar o melhor para os seus clientes. Então, eu convido o Vitor e o Guilherme para explicar. Vocês podem ficar sentados, vocês são mais velhos, né? Então, vocês estão mais cansados. Vou ficar em pé aqui para conseguir visualizar todo mundo. Pessoal, muito boa noite. Obrigado a todos pela presença.
Estamos nesse sábado aqui contemplando com muito conteúdo, vocês foram bastante munidos aí com muita informação, abastecidos com muito conteúdo, conhecimento, então parabéns por estarem aqui. Eu sou o Vitor Pitts, né, juntamente com meu colega o Guilherme Puim, eu sou consultor de investimentos aqui na Suno desde 2020 e vou compartilhar algumas coisinhas para vocês, prometo que não vai ser tanto conteúdo assim, porque a ideia é a gente trabalhar e refletir junto, trazer uma dinâmica para vocês, mas quando a gente fala, né, em asset allocation, em planejamento financeiro, muitas vezes é um assunto que não cativa tanto, né? Muitas vezes fica em segundo plano. Então, isso que o Guilherme comentou, né, é um tema que talvez seja um dos mais importantes, né, que a gente está começando a falar aqui no nosso evento, que ainda não foi tão abordado assim, né? Foi abordada a parte da mentalidade, foi abordada a parte de análise, e a parte de planejamento, né, do asset allocation, ela é tão importante quanto. Então, eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês um termo, tá? Talvez alguns aqui já tenham ouvido falar, que é Goal-Based Investing. Tá? Até treinei meu inglês só para falar esse termo aqui. Mas qual que é a ideia do Goal-Based Investing? Tá? Traduzindo, é basicamente investindo com base numa meta. Investir com base numa meta. A ideia é, tá? Os investimentos seriam um veículo, né? Seriam veículos que te levam aos seus objetivos. Então, o sucesso, né, de investir com base em uma meta é esses investimentos terem o potencial de atingir os objetivos que vocês possuem. E esses objetivos podem ser diversos. Não precisa ser um objetivo único, podem ser diversos objetivos. E, para isso, a gente monta portfólios que se adequem nesse objetivo. Esses portfólios, né, eles podem ter uma otimização, a ideia é ter uma otimização, para atingir a melhor rentabilidade possível, e, a partir dessa rentabilidade, você está atingindo seus objetivos, sejam objetivos intermediários, ou um objetivo muito amplo, que é o da renda passiva, é o da aposentadoria. Tá? Então, o dinheiro, ele, muitas vezes, ele não deve ser encarado como um fim, e sim como um meio, uma ferramenta para você estar atingindo seus objetivos. Né? Então, isso, quando a gente fala do investimento, né, com base em metas, isso vai melhorar no quê? Entender o papel de cada ativo na sua carteira, frente aos seus objetivos, facilita tomar decisão em momentos difíceis. Tá? Então, isso vai prevenir você, por exemplo, tomar decisões precipitadas, né, em um mercado de alta volatilidade, por exemplo, ou afins. Né, e, eventualmente, tomar uma decisão errônea. Então, quando você tem portfólios ajustados para diferentes objetivos, você entende o papel de cada um desses objetivos, né, o papel desses ativos para atingir esses objetivos. Então, isso é muito importante. E aí tem um ponto aqui, que é o destino. Para alguns, talvez alguns aqui se encaixem nisso. Né, talvez alguns aqui se reconheçam nisso. O ato de investir é um fim em si mesmo. E esses são a minoria. Isso daqui é muito legal. Tá? Você se permitir, pelo ato de investir, sem ter um objetivo específico, isso vai te permitir no futuro. Por mais que você não tenha um objetivo claro, por que você está investindo? Qual que é o objetivo com esse investimento? Simplesmente o ato de investir por si só vai te permitir, no futuro, te dar uma certa liberdade, né? A liberdade da renda passiva, e também, algo que eu gosto bastante, opcionalidade. E quando eu digo opcionalidade, muitas vezes, quando a gente pensa, como eu vou estar daqui a 5 anos? Quais vão ser meus planos daqui a 5 anos? Muitas vezes é difícil de perceber isso agora. A gente muda. Muda, e é normal, acontece. A gente não tem nossos planos definidos para a vida inteira. Então, você ter uma alocação, investindo pelo ato de investir, vai te permitir te dar essa opcionalidade. Chegou no momento da sua carreira, eu tive a oportunidade aqui de conversar com alguns de vocês, tem alguns empresários aqui, pensam, olha, talvez no futuro eu queira mudar de ramo. Então, isso daqui é muito importante.
E aí eu até estava conversando com o Puin, tem um caso muito interessante, uma curiosidade, do Ronald Read, né? Ele foi um zelador americano, né? E talvez alguns aqui já tenham ouvido falar dessa história, e que se encaixa muito nisso daqui, né? Nessa questão de investir pelo ato de investir. Se você quiser comentar um pouquinho sobre esse caso, eu acho que seria legal, Puin, porque é uma curiosidade bem interessante. Passo a palavra aí para você. Não, beleza, obrigado, Pitts. Bom, só me apresentando um pouco, então, sou o Guilherme Puin, sou consultor de investimentos também na Suno, entrei em 2020 na consultoria, e só dando 2 passos para trás, antes de trazer um pouco da história do Ronald Read, que é um espetáculo, mas os investidores, em regra, eles só descobrem verdadeiramente o perfil de investimento depois da primeira vez que a bolsa caiu no mínimo 20%. Antes disso, as pessoas acham que são muito mais agressivas, muito mais sofisticadas do que, de fato, são mesmo na prática. E acho que esse caso do Ronald Read em investir é um ato por si mesmo, acaba comprovando muito isso, porque quem não conhece a história, foi um rapaz que nasceu em 1920 e teve uma vida muito, muito pacata, trabalhou como faxineiro, como mecânico, e ao longo da vida investia por investir consistentemente, sem nenhum grande objetivo, vivendo aquela vida pacata. E ele ficou muito famoso quando ele morreu, na verdade, né? Ele veio a falecer em 2014, que aí, quando viram que ele tinha um patrimônio acumulado de 8 milhões de dólares. E naquela época, se eu não me engano, morreram 1.500.000 pessoas nos Estados Unidos e só 2.000 pessoas tinham um patrimônio acima de 8 milhões de dólares. E o Ronald era um deles. E na contrapartida disso, tinha o Richard Fusconi, que ele nasceu muito parecido, nas mesmas datas, que foi um grande executivo bancário, um cara totalmente fora da curva, se aposentou de forma totalmente precoce, com 40 anos, e foi atuar como filantropo, né? E aí que você vê a grande diferença de perfis. Um cara que sempre foi faxineiro, vivendo uma vida pacata, fazendo algo consistentemente, que tem um controle emocional, e do outro lado, um cara totalmente de performance, um executivo, fora da curva. Porém, esse executivo, eu lembro que em 2000, ele contraiu uma dívida, se alavancou para crescer ainda mais a mansão que ele já tinha. E quando chegou 2008, ele estava totalmente alavancado, sem liquidez nenhuma. A gente sabe o que aconteceu em 2008, na crise imobiliária nos Estados Unidos, e ele não tinha liquidez para fazer frente aos empréstimos que ele tinha contratado. Então, ele teve que liquidar todos os imóveis dele a preço de banana, né? Isso que era um cara de mercado financeiro, que ele tinha o grande interesse de dobrar o patrimônio dele, só que ele tinha pressa. E o Ronald Read não tinha pressa. Então, acho que essa é a grande diferença dos dois. E volto a dizer que o mercado financeiro ele é totalmente democrático, cabe para qualquer pessoa, porque nunca na vida vocês viram um faxineiro construir um arranha-céu melhor do que um engenheiro. Vocês nunca viram na vida um faxineiro operar um coração muito melhor do que um médico, né? Vocês nunca viram na vida um faxineiro construir um foguete da NASA melhor do que um cientista. Mas vocês vão ver no mercado financeiro um faxineiro ser melhor do que um executivo bancário por conta de controle emocional, né? E investir por investir, de forma consistente, sem ter um grande motivo por trás, a não ser, de fato, a própria consistência, né? Eu acho que um pouco da história dele demonstra muito como o João Arthur trouxe, né, que 92% do resultado vem através da estratégia de alocação, mas eu diria que nos investimentos, 80% é comportamental, 20% é técnica, e de nada adianta a melhor das estratégias se você não seguir, né? Então, é muito melhor você ser razoável do que você ser racional quando você investe. De nada adianta você criar estratégia e não seguir. Acho que é um pouco da história dele, né? Legal, Puin. É isso aí, muito bom. É uma história bem interessante que mostra como a consistência e a disciplina trouxe um impacto para ele ao longo da vida, né? Infelizmente, né, ele só foi reconhecido depois da morte dele, mas eu acho que isso mostra muito bem, né? Ele morreu com 92 anos, então o tempo também jogou muito a favor dele, né? Então, os juros compostos com efeito exponencial realmente tem um impacto muito grande. Então, isso é um ponto muito bom. Eu vou convidar o Guilherme Dias agora para explicar um pouquinho a dinâmica
sobre a análise de perfil de investidor, mas é uma dinâmica que um pouco para provocar vocês, tá? E a gente vai ter outros consultores aqui, tem o Guilherme Cavalcante, o Matheus Carvalho, que estão lá do lado, os dois consultores também vão estar auxiliando a gente. Então, passo a palavra aqui para o Guilherme Dias explicar para a gente, por favor. Isso aí, valeu, Vitor, valeu, Guilherme. E só complementando essa ideia, né, a gente viu aqui o Alberto defendendo muito investimento em estoques, o Baroni investimentos em fundos imobiliários, o Vinícius na renda fixa, enfim, e não existe isso, né, de um ativo é melhor que o outro, você precisa ter igual o Anderson, né, 60% em FIIs, ou você precisa estar 100% em ações. Cada um aqui tem sua particularidade, cada um tem seus objetivos, cada um tem suas metas financeiras, cada um tem sua vida em conjunto com alguém, né? Lá em casa, por exemplo, eu sou casado, eu cuido das finanças da casa, mas lá a gente tomou a decisão de fazer isso de forma separada. Eu cuido das finanças, das aplicações dela, mas em contas separadas. Por quê? O perfil dela é totalmente diferente do meu. Ela não tolera ali ver uma oscilação no patrimônio, por exemplo, como eu tolero. Então, eu tenho uma exposição maior à renda variável, e ao passo que ela tem uma exposição maior à renda fixa. Se tudo der errado, eu corro para as finanças dela, né? Porque sabe que o mercado acionário é mais volátil. Mas estou brincando, ainda bem que ela não vai escutar isso. Espero que ela não veja a gravação. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Cada um tem a sua particularidade. E a dinâmica de hoje, nós temos aqui personagens fictícios, mas é claro que vocês conseguem abstrair para a realidade de cada um, né? Vocês vão se identificar aí, talvez, nesses personagens. Então, primeira definição, vocês vão formar grupos, e aqui até mesmo para caráter de organização, eu acho que é mais fácil formar um grupo basicamente virando a mesa da frente, virando para trás, aí forma o grupo com a mesa de trás, tá? Então, primeira fileira aqui, por exemplo, vai virar para trás e forma o grupo com a mesa de trás. Se lá no final não tiver, né, a mesa da frente não puder virar, junta com a mesa que está lá do lado, tá? E a ideia nesses grupos uma vez formados os grupos, vocês vão eleger ali um porta-voz. Eu recomendo que esse porta-voz seja um pouco mais desinibido, porque amanhã nós vamos convidá-lo para vir aqui ao palco para falar as respostas dessa dinâmica. E o grande ponto, o grande objetivo a partir da personagem que vocês vão receber, lá temos todas as características de renda, idade, objetivo financeiro, enfim, vocês vão precisar determinar qual que é o perfil desse personagem em questão, dividido lá nos 5 perfis de investidores que a gente trabalha, né? O conservador, o moderado, o arrojado, o dinâmico e o sofisticado. Esses conceitos de perfis estão no glossário, que vocês vão receber também, e, a partir dessas orientações, vocês vão determinar lá o perfil do investidor e assinalar em 5 critérios a gradação que vocês entendam que caiba para aquele perfil. Por exemplo, se vocês têm lá uma pessoa que é conservadora, um critério concentração em renda variável. Faz sentido eu ter muita concentração ou pouca concentração para uma pessoa conservadora? Então, vocês vão sinalizar de acordo com a orientação. Então, o pessoal vai distribuir aí os folhetos. Eu peço primeiramente que vocês, fileira da frente, vira para trás e assim sucessivamente. Vocês vão receber essas folhas, essas orientações. O porta-voz de cada grupo vai ler, né, o perfil, e os consultores estão aqui para apoiar eventuais dúvidas.